E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Enfim, estamos num momento bem difícil, né? Crise do coronavírus. Vamos estudar os efeitos jurídicos da decretação de calamidade pública que foi realizada esta semana pelo governo federal, tá? Vamos entender quais são as implicações, principalmente para o direito administrativo e financeiro. O objetivo desse vídeo aqui é responder a seguinte pergunta: decretada calamidade pública em virtude do coronavírus, quais os efeitos jurídicos? Amanhã eu gravo um outro vídeo pra gente falando sobre quais são os efeitos práticos para quem faz concurso público, tá? Aqui nós vamos tratar de direito propriamente dito, amanhã nós trataremos aqui de estratégias para concurso. Beleza? Lembrando que nós estamos com um canal no Telegram, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser esses slides e diversos outros materiais gratuitos que nós estamos postando lá diariamente, é só entrar no nosso grupo do Telegram, perfeito? Então vamos lá, ó. Temos previsão constitucional para a calamidade pública? Esse é o primeiro aspecto aqui. E aí já é legal ficar claro, especialmente se você for fazer uma prova discursiva, e esse tema com certeza será cobrado no futuro próximo. Seguinte, nós não temos uma previsão constitucional de como se faz para declarar esse estado de calamidade. Nós até temos o estado de sítio, especialmente o estado de defesa. E o estado de defesa, um dos fundamentos dele é essa situação de calamidade pública. Mas a pura e simples calamidade pública não tem uma previsão constitucional estabelecendo um rito ou algo assim, tá? O que nós temos na Constituição? Olha só. Artigo 21 fala que compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. E aí o Constituinte aqui ele se preocupou especialmente com a seca e as inundações, mas claro que calamidades de saúde pública também estão albergadas aqui pelo artigo 21, inciso 18. Mas aí você presta atenção que fala o seguinte, ó, planejar e promover a defesa permanente. Nessa crise atual que estamos agora, é uma defesa excepcional, né? Não é uma defesa permanente. Foi um vírus que até 6 meses atrás ou não existia ou se existia ninguém conhecia. Perfeito? O artigo 167, parágrafo 3º, ele já deixa claro aqui pra gente uma importância prática muito grande dessa decretação de calamidade pública. Olha só, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, olha só, primeiro efeito jurídico muito importante. Com a declaração do estado de calamidade pública, podemos abrir créditos extraordinários. E aí, aqui no canal, nós já temos um vídeo falando dos créditos adicionais, tá? Só um parênteses bem rapidinho para ficar claro. Créditos adicionais se dividem em 3 espécies, tá? Os créditos suplementares, que é quando a gente vai aumentar uma previsão, uma autorização de despesa orçamentária, uma autorização que já existe, nós vamos aumentar, é o crédito suplementar. O crédito especial, nós vamos criar uma autorização nova. No crédito extraordinário, nós vamos aumentar ou criar uma autorização nova de despesa pública. Contudo, como nós estamos em uma dessas 3 situações, guerra, comoção interna ou calamidade, isso pode ser feito por um rito super célere e, esse é o aspecto mais importante aqui, mesmo que não tenhamos recursos, tá? Esse é o fundamento, esse é o efeito fundamental dessa decretação de calamidade pública. O governo federal, a partir de agora, ele pode gastar recursos públicos para enfrentar essa crise, seja construindo hospitais, seja montando UTIs, seja contratando médicos, seja comprando medicamentos, enfim. O governo federal ele pode gastar o recurso que for preciso, uma vez decretado a calamidade pública, sem precisar de previsão orçamentária e sem ter que apontar de onde vem o dinheiro. Esse aspecto é fundamental. Porque olha só, para abrir um crédito extraordinário, não precisa ter a previsão de receita correspondente. A ideia é a seguinte, olha, a situação é tão grave, mas tão grave, que nós vamos gastar o dinheiro que for preciso. Depois, a gente corre atrás de pagar essa dívida, de descobrir de onde virá esse dinheiro, tá? Esse é o primeiro efeito aqui, que já tem previsão expressa na Constituição por causa do crédito extraordinário, tá? E aí, olha só o que aconteceu na prática essa semana. O presidente, ele decretou
a calamidade pública e o Congresso aprovou essa decretação através de decreto legislativo. Mas aí você pode se perguntar, por que segue esse rito? De onde apareceu essa história de o chefe do executivo decreta, depois o legislativo aprova? Isso está na LRF, tá? Olha só aqui, artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, então olha só, o presidente, ele decreta a calamidade, mas no caso da União, o Congresso tem que aprovar. Estados e municípios também podem decretar calamidade? Pode, vários já estão fazendo, e aí olha só, ou pelas assembleias legislativas, na hipótese dos estados e municípios. Essa é uma hipótese bem estranha, tá? É quase que uma interferência de um ente federativo em outro aqui. Olha só, o município, o prefeito, ele quer decretar o estado de calamidade no município. Ele pode? Pode. Quem tem que aprovar? A Câmara de Vereadores? Não, é a Assembleia Legislativa do Estado, tá? Essa é uma hipótese bem estranha da LRF, mas que é constitucional, ao menos não foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Perfeito? E aí, enquanto perdurar a situação, olha quais efeitos a LRF traz aqui para essa decretação de calamidade pública enquanto tiver a situação. Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo 23, que é o limite de despesas com pessoal. Nós temos aqui no canal uma série de 3 vídeos falando tudo o que você tem que saber sobre despesas com pessoal, tá? E aí, olha só, lá nós vemos que o chefe do executivo, o chefe do poder que estourar o limite, ele tem 2 quadrimestres para voltar para dentro do limite, sob pena de incorrer em uma série de sanções. Nesse caso, como nós decretamos calamidade pública, não corre esse prazo, tá? Caso a União estoure o seu limite de despesas com o pessoal, só vai ter que correr atrás de recuperar esse limite quando voltar à situação de normalidade. Outro efeito, fica suspenso o prazo do artigo 31, dos limites da dívida consolidada. Cada ente federativo tem um limite de dívida consolidada. A União não tem limite, tá? Por quê? Porque uma resolução do Senado deveria estabelecer esse limite para a União. Isso está lá na Constituição desde 88 e nunca foi feito. Estados têm limite, é 200% da receita corrente líquida. Municípios também têm limite, é 120% da receita corrente líquida. E aqui também fica suspenso o limite de despesa com o pessoal, mas esse do artigo 70 é uma regra de transição, tá? Que tem pouquíssimo efeito prático agora, porque foi para a transição lá da LRF, quando ela foi feita no ano 2000, ok? Mais efeitos aqui da decretação de calamidade. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais. Aqui você tem que se lembrar do seguinte, nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO tem 2 anexos, lembre-se, só a LDO tem anexo, tá? O seu examinador vai querer falar que a lei orçamentária tem anexo, que o plano plurianual tem anexo, tá errado. Só quem tem anexos estabelecidos pela LRF é a LDO. Quais anexos são? Anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. No anexo de metas fiscais, é estabelecido quais são as expectativas para os indicadores fiscais do ano seguinte, tá? E dos próximos 2 também. Então, olha só, quando o Poder Executivo foi lá, no ano de 2019, fez a LDO para o ano de 2020, ele previu o seguinte, olha, nessa LDO aqui, para o ano de 2020, na LDO, a gente prevê que vai arrecadar, vou chutar um valor, tá? 2 bilhões de reais. Aí o Executivo foi e mandou essa proposta, o Legislativo aprovou, essa ficou a LDO, prevendo uma arrecadação de 2 bilhões e despesas de 2 bilhões e 100 milhões. Beleza, tranquilo, né? Tinha um déficit ali de 100 milhões nesse orçamento fictício que eu estou criando aqui no exemplo. Agora imagine o seguinte, foi decretada a calamidade pública, tá? E aí começa a perceber que a arrecadação não vai bater 2 bilhões e que a despesa vai superar os 2 bilhões e 100 milhões. Por quê? Porque a gente está gastando mais equipando UTI, contratando médico, pagando plantão, hora extra, comprando ambulância, enfim, fazendo diversas atividades em virtude dessa calamidade pública. Nesse caso, como foi decretada a calamidade, fica dispensado o atingimento desses resultados fiscais, tá?
Num estado de normalidade, o chefe do executivo que não atinge os resultados fiscais, ele responde, tá? Para não responder, ele vai ter que tomar uma série de medidas para ir balanceando essa receita e essa despesa. Nesse caso aqui, fica dispensado. Uma dessas medidas é a limitação de empenho, que está previsto no artigo 9º. Isso aqui funciona o seguinte: nós temos o princípio do equilíbrio orçamentário. Por esse princípio do equilíbrio orçamentário, a despesa deve ser parecida com a receita, tá? Não deve ser exatamente igual, não precisa. A gente pode ter um pequeno déficit, pode ter um pequeno superávit. O que a gente não pode é ter um orçamento prevendo gastos de 10 bilhões e receita de 1 bilhão só. Não, aí não tem como, não está nada equilibrado, né? Então, olha só. Tendo em vista o princípio do equilíbrio orçamentário, se a receita estiver performando abaixo do esperado, o Poder Executivo e os demais poderes, eles têm que passar a gastar também abaixo do que estava previsto para reequilibrar o orçamento. Esse gastar abaixo do previsto em virtude de uma frustração na receita é o que nós chamamos de limitação de empenho, tá? Então, olha só, em um estado de normalidade, se determinado estado previu arrecadar 1 bilhão de ICMS e está arrecadando só a metade disso, ele vai ter que limitar empenhos para que as despesas fiquem compatíveis com essa nova arrecadação de ICMS que está só na metade do previsto, tá? Já, uma vez decretado o estado de calamidade, mesma receita performando abaixo do previsto, a despesa não precisa diminuir, tá? Por quê? Porque entendemos que é uma situação excepcional ali. E o parágrafo único vai falar o seguinte: aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio decretado na forma da Constituição. Ainda não tivemos uma decretação de estado de defesa, tá? Esse cenário é inimaginável? Não é, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 20 de março, sexta-feira, e no momento não se está cogitando em decretação de estado de defesa. Mas calamidade pública é uma das hipóteses e eu tenho certeza que, se a situação se agravar muito, o farão, tá? Em Portugal já se decretou, lá não se chama estado de defesa, tem um outro nome que eu não me recordo agora, mas o nosso professor aqui do Revisão PGE, ele tá em Portugal, né? Ele inclusive me passou essa informação, ó, aqui já foi decretado o equivalente ao estado de defesa aí do Brasil, ok? Seguindo, efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal na LRF. Fora isso que a gente já viu, tem mais efeitos. Olha só, suspende o prazo para regularizar a despesa com o pessoal, que foi o que eu adiantei, né, do artigo 23, e aí você vê que, ó, o percentual excedente tem que ser eliminado em 2 quadrimestres. Nesse caso de decretação de calamidade, não precisa eliminar enquanto perdurar a calamidade. E olha, o parágrafo 1º do artigo 4º é só para deixar claro para a gente o que é o anexo de metas fiscais, que é justamente esse anexo de metas fiscais que pode ser ignorado, vamos pôr umas aspas aí nesse ignorado, mas ele pode ser ignorado em virtude da calamidade, ou seja, a receita que foi prevista lá pode performar abaixo e a gente mantém tudo igual. A despesa pode estar acima da autorização inicial. Ainda assim, nós vamos manter essas despesas. Por quê? Porque se entende que salvar as vidas numa situação de calamidade pública é mais importante que resguardar as contas públicas. Esse raciocínio está correto. Claro, não quer dizer que a gente não vá sofrer as consequências disso. Nós vamos, e é inclusive que nós vamos analisar essas consequências disso no nosso encontro aqui de amanhã. Ok? A Lei 8666 também traz algumas consequências que você precisa conhecer para esse estado de calamidade pública, tá? Olha só o que diz o artigo 24, que trata das hipóteses de dispensa de licitação. Vai falar o seguinte: nos casos de emergência ou de calamidade pública, que é justamente o que a gente está vivendo agora, quando caracterizada urgência no atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Veja que falou segurança, mas é claro que aqui nós podemos fazer uma interpretação ampliativa e considerar a saúde pública como parte da segurança das pessoas, né? Veja que não é segurança pública, tá? Não é necessariamente questão policial, mas a segurança, a incolumidade física, a saúde das pessoas está albergado aqui nesse dispositivo. E veja,
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Essa limitação aqui é importante, tá? Foi decretada a calamidade. O Executivo Federal, a partir de agora, pode contratar com dispensa de licitação? Pode sim. Mas tudo e qualquer coisa? Não. Só aqueles artigos, serviços e produtos relacionados à calamidade pública. Então, por exemplo, comprar remédios? Pode, claro. Equipamentos para UTI? Óbvio que sim. Comprar veículos para a Procuradoria do Estado? Não tem nenhuma razão, não há nenhuma ligação lógica entre veículos para a Procuradoria do Estado ou para a AGU e a situação de calamidade em virtude do coronavírus. Então, fazendo aqui, a gente tem que fazer uma interpretação simples e óbvia, né? Tudo que envolver saúde, nessa situação nós consideramos aqui segurança das pessoas, porém, nada pode usar esse artigo 24, inciso 6, que não esteja diretamente relacionado à saúde daquelas pessoas que estão contaminadas ou possam vir a estar contaminadas pelo coronavírus. Ok? O artigo 78 vai falar especificamente das hipóteses para a rescisão do contrato, tá? E aí olha só o que o inciso 14 fala. É um motivo para a rescisão do contrato por parte do particular, tá? A suspensão de sua execução o quê? Do contrato, da obra, enfim, do que está envolvido ali, né? Por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública. Então, olha só, a União está fazendo, por exemplo, o recapeamento de uma rodovia federal. Ok. A União pode determinar a suspensão da execução desse contrato? Pode, tá? É uma cláusula exorbitante, a União pode fazer isso. Se essa suspensão superar 120 dias, o particular tem o direito de rescindir o contrato, tá? Ele pode falar, olha, União, você me contratou, eu estava recapeando aqui a rodovia, mas você suspendeu a execução aqui por um prazo superior a 120 dias, então eu não quero mais executar essa obra. O particular pode fazer isso? Pode. Uma vez decretada a calamidade pública, pode fazê-lo? Não. Ou seja, na prática agora, a União pode suspender a execução dos contratos administrativos pelo prazo que quiser, tá? Porque, por exemplo, e aí, claro, cada situação prática vai ter suas consequências. Mas um exemplo ajuda a gente a entender por que esse dispositivo existe. Imagina o seguinte, a União foi lá e contratou esses casos mesmo, é recapeamento de rodovias, mas está faltando dinheiro, não tem dinheiro para equipar UTIs, que agora é a necessidade zero, é a necessidade essencial do Brasil, equipar UTIs. Então o que a União pode fazer? Pode falar, olha, empreiteira, para de recapear porque a gente não vai te pagar nem tão cedo, tá? Agora a nossa prioridade é comprar equipamento para UTI, então vamos suspender esse contrato para que você não execute, a gente tenha que pagar, porque a gente vai remanejar esses recursos para equipamentos de UTI, nesse exemplo que eu estou dando. Perfeito? Então, nesse caso, mesmo a União suspendendo por 120, 150, 180 dias, mantém-se o contrato. Mais uma consequência aqui é que também constitui motivo para a rescisão do contrato o atraso superior a 90 dias nos pagamentos, salvo em caso de calamidade pública, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, olha só, essa daqui é uma hipótese de exceção do contrato não cumprido, né? Se o poder público deixa de pagar o particular por 90 dias, o particular pode falar, olha, não quero mais cumprir esse contrato, não quero mais executar isso aqui. Uma vez decretada a calamidade pública, o Poder Executivo, ele pode parar de pagar os particulares, tá? E ainda assim, os particulares contratados serão obrigados a permanecer na execução desse contrato. Eles têm uma opção, eles podem suspender o cumprimento, mas não podem rescindir de vez o contrato, mesmo estourado esse prazo de 90 dias. Perfeito? Com isso, nós encerramos aqui essa análise das principais consequências jurídicas da decretação de calamidade pública. Espero que tenha sido útil para os seus estudos. Eu sei que é um momento difícil, mas você tem que permanecer estudando até para ajudar a passar esse momento. Perfeito? Amanhã nós vamos falar especificamente das consequências para quem está fazendo o concurso, tá? E aí não só consequências jurídicas, mas consequências práticas para os seus estudos. É isso aí e vamos juntos.